Olá pessoal, aqui é o professor José Ivo com a disciplina Oncologia. Hoje vamos abordar as patologias cancerígenas, né? Vamos ver como proteger e prevenir, como é que ocorre a proteção e prevenção dos serviços de saúde, tá? De início trago para vocês uma história relacionada ao câncer, né? Vemos aqui uma história, uma pequena reflexão sobre o que é o câncer, tá? Trago para vocês essa história, onde um filho pergunta à mãe: Mãe, posso ir a um hospital ver meu amigo? Ele está doente. A mãe diz: Claro. Mas o que é que ele tem? Pergunta a mãe. Aí o filho, com a cabeça baixa, diz: Ele tem um tumor no cérebro. A mãe fica furiosa e diz: E você quer ir lá para vê-lo morrer? Aí o filho dá as costas e vai embora. Horas depois ele volta vermelho de tanto chorar, dizendo: Ai mãe, foi tão horrível, ele morreu na minha frente. A mãe, com raiva, diz: Agora você está feliz? Valeu a pena ter visto aquela cena? Aí o menino, com uma lágrima caindo dos olhos, acompanhado de um sorriso, disse: Muito, valeu muito, pois cheguei a tempo de vê-lo sorrir e dizer: Eu tinha certeza que você vinha. Moral da história: a amizade não é só um resumo de horas vividas, de alegria, de festas, de realização de desejos, entre outras coisas. E sim momentos de compartilhar os momentos difíceis, de alegria, não de tristeza e de dor, não é? As pessoas que estão submetidas a câncer, que fazem tratamento de CA, elas precisam de palavras sinceras, não de pena, de dó, pois elas são pessoas fortes e que estão lutando por uma causa desconhecida, né? Uma doença desconhecida e às vezes é inesperada, e todo dia, dia após dia, é uma grande perspectiva de melhorias, né? Todo dia o paciente acordam com uma perspectiva da cura, tá? Entre os tipos de câncer temos o câncer da cavidade oral, tá certo? O câncer da boca. O câncer da boca inclui todas as estruturas, dos lábios até a cavidade oral da boca, tá certo? Tem esse tipo de câncer, ele predomina em pessoas brancas. As causas são a exposição solar, o tabagismo, o etilismo e a exposição prolongada a alimentos quentes. Como sinais e sintomas temos a tumoração, o crescimento anormal de tecido na cavidade oral, febre, fraqueza muscular e perda repentina de peso. Aqui temos uma imagem, né, de uma possível lesão que na língua, na lateral da língua, que pode ser uma neoplasia, né, a nível oral. Como é que vamos realizar o autoexame da boca? Geralmente, vamos enfrentar o espelho, observar os lábios, né? Averiguar o céu da boca, o palatino, ver a língua, colocar a língua totalmente para fora e examinar. Agora, e também ver o assoalho da região por baixo da língua, em frente ao espelho. Ver as laterais também da língua, né? Essas laterais merecem muita atenção. Ver a questão das bochechas, o tecido da mucosa da boca, das bochechas, que fica na parte interna da boca, deve ser averiguada. E por último, fazer a palpação do pescoço com direção ao queixo, né? Com direção ao queixo. Nesse autoexame, o que deve ser observado é a mudança da cor da pele, né? Ver a questão da coloração da mucosa, se está avermelhada, se tem alguma lesão, tecidos esbranquiçados ou necrosados. Ver se essas manchas
não desaparecem. Você encontra algumas feridas. As feridas geralmente elas não cicatrizam em até 20 e 30 dias, né? É, há algumas aftas prolongadas ou inchaços, caroços ou ínguas no pescoço, que também podem ser identificados nessa observação do autoexame. E devemos ter cuidados. Esse cuidado é procurar não misturar cigarro com bebida alcoólica, proteger-se do sol usando bonés, protetores solar, ver a questão do batom, as mulheres que usam batom, ver essa questão do batom, como é a composição química do batom, ver a questão dos dentes com cáries, quebrados, próteses machucadas, que machucam a mucosa da boca, e ver a questão da ingestão de bebidas muito quentes, principalmente o chimarrão, né? Chimarrão, que é uma bebida agressiva por ser servida quente. E vem a questão da má higienização bucal. É orientado que haja essa higienização bucal. E vem a questão da alimentação. A alimentação deve ser rica em nutrientes necessários para o organismo e com muitas vitaminas. Temos também o câncer de colo do reto, do colo e do reto, né? Que são tumores que se iniciam na parte final do intestino grosso, o colo, na porção do reto. Elas são tratáveis e curáveis. E caso não, se não houver a metástase, né? E temos como causas os pólipos e doenças inflamatórias e radiação. Os fatores de risco para o desenvolvimento do câncer de colo, do colo e do reto, geralmente é o excesso de peso, má alimentação, a idade, o consumo de carnes, né, essas carnes processadas e a ingesta, né, de grande e excessividade de carne vermelha podem ser um dos fatores de risco. Os sinais e sintomas para o câncer de colo e do reto são sangue nas fezes, podem aparecer sangue nas fezes, alteração no hábito intestinal, diarreia e de ventre alternados, né? A pessoa pode apresentar dor e desconforto abdominal, fraqueza e anemia, como também perda de peso sem causa aparente, aquele peso que é perdido de repente, né? Alterações na forma das fezes, muito finas e compridas, massa, tumoração abdominal, que é identificada através de palpação do abdômen, né? Assistência de enfermagem para a pessoa submetida ao câncer de boca, higienizar, prestar assistência, né, de quimioterápica e também de radioterapia. E a dos cânceres de colo, retais, medidas de prevenção, né? Adoção de hábitos alimentares saudáveis, cuidados no pós-cirúrgico, a vigília, vem a questão da administração de sedativos também, monitoração dos sinais vitais, observação da função intestinal e urinária, e repouso e desidratação, e hidratação, né, da pessoa, e auxiliar a equipe médica no procedimento de radioterapia e quimioterapia. Para todos os tipos de câncer, a enfermagem vai auxiliar com a equipe no procedimento de radioterapia e quimioterapia. Já o câncer de esôfago, ele é o sexto mais frequente entre os homens, né? O 15º entre as mulheres. Temos como o carcinoma como o responsável por 96% dos casos de câncer de esôfago. Os fatores de risco são a ingesta de líquidos quentes, a 65 graus, bebidas alcoólicas, tabagismo, HPV, exposição a poeiras. Os sinais e sintomas são a dificuldade de engolir, que é a disfagia, dor retroesternal, dor torácica e obstrução da passagem de alimentos e a perda de 10%. Temos aqui a imagem, né, de um esôfago. Os cuidados de enfermagem no câncer de esôfago tomar medidas de prevenção em saúde, né? Orientar as pessoas a não fumar, evitar bebidas alcoólicas, comer frutas e vegetais, manter o peso adequado, orientar para a prática de atividades físicas e uso de preservativos nas relações sexuais.
Os profissionais do centro cirúrgico irão auxiliar nos processos de cirurgia, quimioterapia e radioterapia, e sempre orientar o paciente que será submetido à endoscopia, né? Há também os cuidados paliativos, que são medicamentos sedativos e que servem para orientar sobre os cuidados na hora de introduzir as próteses autoexpansivas e auxiliar sempre o enfermeiro na passagem de sondas. O câncer de estômago, como mostra aí a imagem do estômago na figura, é um tipo de adenocicoma, né? Carcinoma, quer dizer, responsável por cerca de 95% dos casos e, em geral, atinge homens entre 60 a 70 anos. As mulheres também são afetadas, tá? Os fatores de risco é excesso de peso, combinação de tabagismo com alcoolismo, ingesta de água com nitrato, radiação ionizante e agrotóxicos e hereditariedade. Os sinais e sintomas para o câncer de estômago é a perda de peso e de apetite, né? Obviamente, quando a pessoa diminui a ingesta de alimentos, o peso começa a decair. A fadiga, que é o cansaço, sensação do estômago cheio, aí vem vômitos, náuseas, desconforto abdominal e sangramentos, e a massa palpável, que a massa palpável também é palpável pela avaliação do abdômen, onde a palpação vai identificar esses tipos de tumores abdominais. Os cuidados de enfermagem no câncer do estômago. Ele vem com auxílio no processo cirúrgico, né? Pré, intra e pós-operatório, tem o auxílio da equipe no procedimento de radioterapia, verificação de sinais vitais, colaterais, que são provocados, né, pela quimioterapia, geralmente, e as medidas de contenção e hemorragias digestivas. E o atendimento também é emergencial, em caso de hemorragias, entre outras. E os procedimentos paliativos e conforto no leito e administração de antieméticos, né, que é medicações para prevenir vômitos e modificação da dieta. Pessoas que são submetidas, que estão com câncer de estômago, vão passar por uma modificação de dieta e a enfermagem sempre vai auxiliar os enfermeiros na passagem das sondas. Câncer de mama. O câncer de mama, ele é um tipo de câncer, né, que ocorre no crescimento desordenado das células da glândula mamária. Ele pode também acometer o homem, né, e o câncer no sexo masculino representa 1% dos casos de câncer. Os fatores de risco são o sedentarismo, a obesidade, o alcoolismo, a radiação, históricos gineco-obstétricos, né? Como também o uso de contraceptivos, histórico familiar com incidência precoce. Os sinais e sintomas é nódulo fixo, né, e indolor, hiperemia mamária, alterações no mamilo, nódulos nas axilas e pescoço e secreções. Também. E a enfermagem tem na assistência, né, do câncer de mama, ela estimula o diagnóstico precoce por meio do exame de rastreamento, solicitação do rastreamento, apoio emocional às mulheres submetidas à retirada das mamas, também é de grande importância para a enfermagem, assistência na rádio e quimioterapia, cuidados com a paciente cirurgiada e auxilia a equipe de enfermagem nas cirurgias reparadoras de mama e também nos cuidados paliativos, né? E temos o câncer de pele do tipo melanoma. São mais frequentes em adultos brancos, principalmente. Tem origem nos melanomas. Ele tem um alto poder de metástase, esses tipos de câncer. Os fatores de risco são as exposições prolongadas ao sol. As câmaras de bronzeamento artificial são riquíssimas e que podem favorecer o aparecimento desse tipo de câncer. Ter pele e olhos claros e vem a questão do histórico familiar. Os sinais e sintomas do câncer de pele do tipo melanomas são manchas escuras de bordas irregulares, como mostra a imagem aqui, florido, coceira, descamação, alterações no tamanho e formato das lesões, tá? E
Os cuidados de enfermagem ao câncer de pele, né, o melanoma, é orientar na prevenção para o uso de protetores, de pele, os filtros solares, tá? Encaminhar e dar apoio ao paciente para que é submetido ao processo cirúrgico. Vem a questão psicológica também, é o apoio psicológico. Contribuir para uma sobrevida do paciente dando suporte terapêutico e administrar os medicamentos prescritos. Já no câncer de próstata, é um tipo de câncer mais prevalente na população masculina e 95% dos casos ocorre a partir de 65 anos. Os fatores de risco é a idade, o histórico familiar da doença antes dos 60, excesso de peso, exposição a incêndio, né, que são os produtos de petróleo nas refinarias e fuligem. E os sinais e sintomas são quadro assintomático, dificuldade de urinar, necessidade de urinar mais vezes durante o dia ou a noite, dor óssea, sangramento na urina, não é? E insuficiência renal. Esses são os sinais e sintomas que acometem o paciente que for diagnosticado com câncer, né? São os primeiros sintomas. Ele às vezes é um quadro assintomático porque muitas vezes não se manifesta com grande sintomatologia, porém alguns pequenos vestígios indicativos já podem ser indício de uma formação neoplásica, né, prostática. Os cuidados de enfermagem com a pessoa que vai com câncer de próstata, os cuidados de enfermagem são encorajar os homens para realizar exames periódicos de rastreamento a partir dos 40 anos, sabendo que há um tabu muito grande para o rastreamento de sensibilização dos homens a realizar esses exames periódicos. A equipe de enfermagem vai auxiliar sempre os médicos nos procedimentos de radioterapia e quimioterapia, né? E a parte medicamentosa que são associadas, e tem que ter noção de enfermagem na terapia hormonal. Essa técnica é usada para casos de metástases. E temos o câncer de pulmão. O primeiro é a causa de morte entre todos os cânceres, né? O câncer de pulmão. 85% dos casos de câncer de pulmão tem relação com o tabagismo. São causas de mortes evitáveis, né, se tiver prevenção e precocemente. Os fatores de risco é tabagismo, poluição do ar, idade avançada, exposição ocupacional e o tabagismo passivo, né, que é aquela pessoa que não fuma, mas convive com pessoas que fumam. Sinais e sintomas é uma tosse persistente, escarro com sangue, dor no peito, rouquidão, piora da falta de peso e também de apetite, e uma pneumonia recorrente, né? Aquelas pneumonias não tratadas adequadamente e quando o paciente começa a sentir-se muito cansado e fraco. Os cuidados de enfermagem em relação ao câncer de pulmão estimular o paciente a abandonar o tabagismo é uma das primeiras assistências, né? Através da educação em saúde para o uso de EPIs para aquelas pessoas que trabalham nas indústrias químicas, né? Esses EPIs máscaras, são basicamente as máscaras. Acompanhamento do tratamento terapêutico, cirurgia radioterápica, e quimioterápica, radioterápica e quimioterápica, suporte avançado ventilatório de oxigenoterapia, ofertar oxigenoterapia para pacientes com dificuldades respiratórias, administração de fármacos preconizados prescritos pelos médicos oncologistas e sempre coletar materiais para exames laboratoriais. E temos o câncer de colo do útero, né? Câncer de colo do útero é a quarta causa de morte entre as mulheres. O tipo mais comum é o carcinoma invasor. Tem íntima relação com a infecção pelo HPV. Os fatores de risco é o início precoce da atividade sexual, múltiplos parceiros, tabagismo, uso de pílulas anticoncepcionais,
A sintomatologia, os sintomas é sangramento vaginal intermitente, secreção vaginal, dor abdominal, queixas urinárias, são todos esses sinais e sintomas de pessoa que está acometida com câncer de colo de útero. A assistência de enfermagem ao câncer uterino auxiliar a equipe quanto à quimioterapia, radioterapia, cirurgia, quanto indicador para retiração do tumor, lesões precursoras que poderão ser tratadas e apoio emocional. A administração da vacina, né, HPV, como forma de prevenção, exame citopatológico também entra como um exame de rastreio, né, e a educação sexual, certo? E temos as leucemias. As leucemias, elas são doenças malignas dos glóbulos brancos, atingem as células que ainda não tiveram sua maturidade definida, mas são prevalentes na infância, né? São as que são prevalentes na infância são as linfóides e a mieloide. Os fatores de risco são as radiação, trissomias, histórias familiares, exposição a agrotóxico e também ao benzeno. Os sinais e sintomas é anemia, fadiga, falta de ar, palpitação, cefaleia, infecções oportunistas, sangramento, gânglios aumentados, desconforto abdominal e os cuidados de enfermagem em relação às leucemias auxiliar sempre a equipe médica na administração de agentes quimioterápicos, imunológicos, né? São a questão dos anticorpos monoclonais e agentes orais. O suporte emocional também é bastante importante. Temos como atividade sobre essa aula uma atividade que vocês vão fazer como pode ser feito o apoio psicológico à pessoa com neoplasia maligna e seus familiares. Vocês vão descrever como é que pode ser feito esse apoio psicológico, né, com a pessoa e seus familiares, que temos algumas imagens de pessoas com CA sendo acompanhadas por familiares ou profissionais, amigos, enfim. Seguimos a nossa aula no Meet, o aplicativo Meet, para melhor debatermos e entendermos e façam a atividade. Bons estudos!